Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer uma leitura para os solteiros, para relacionamento afetivo. Vamos escolher a pedrinha, tá? Então se concentra, fecha os olhos e escolha a pedrinha. Nós vamos ter o quartzo rosa e o quartzo verde. Pode escolher. E, gente, claro que vai ter a pergunta que todo mundo quer saber se vai chegar alguém, mas essa pergunta vai ficar pro final, pra gente entender toda a energia e todos os direcionamentos que precisam ser tomados para que a gente consiga realmente vibrar numa energia legal, para realmente atrair uma pessoa legal, né? Porque se for para ter alguém é fácil, mas para ter alguém legal já é outros 500. Então eu vou começar com o quartzo rosa, tá? Quem escolheu o quartzo rosa, vamos lá, entendendo qual que é a energia que vocês estão. Qual é a energia do quartzo rosa, do grupo do quartzo rosa? 9 de ouros. Qual a crença limitante sobre o amor que eu preciso trabalhar? Vamos ver qual que é a crença limitante sobre o amor que precisa ser trabalhado. O Rei de Ouros. Como eu posso abrir meu coração? Logo eu imaginei. O 7 de Paus. Como eu posso aumentar o meu magnetismo? Eu achei essa pergunta sensacional. A sacerdotisa maravilhosa. Qual é a minha força, né? Qual que é aquela coisinha a mais assim que a gente tem que exaltar, porque claro que a gente tá em processo de evolução, tem melhorias a serem feitas, mas a gente também não pode esquecer aquilo que a gente é bom, né? Então, qual que é a força do grupo do quartzo rosa? Eram duas, eu quero só uma, tarô. Qual a força? Gente, saiu a carta da força. Ah, muito bom. Qual o maior desafio dentro do campo afetivo? O As de Paus. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as cartas que eu perguntei, muito direcionado sobre crença, limite, como abrir e tal, tá conectado com o naipe de Paus, que é o elemento fogo, né? Então ele trabalha essa questão do movimento, mas eu já vou explicar melhor para vocês, mas fiquem com essa informação que eu achei importante. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu devo fazer nesse momento, na verdade? Porque às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez só e não é o melhor caminho, entendeu? A gente tem que fazer as coisas de uma forma fluida e que a espiritualidade possa estar agindo também e auxiliando, tá? O movimento se inicia com o Rei de Ouros, gente. Muito bom. E agora aquela perguntinha que não quer calar. Vai chegar alguém? A carta da justiça. Ai, gente, muito bom, muito bom. Que tiragem sensacional. Eu vou pegar mais uma cartinha desse outro tarô aqui pra só dar uma reforçada na energia, sabe? Aquela coisinha assim. Essa energia que eles estão aqui do 9 de ouros. Fala mais, tarô. Sim, sim. Saiu a Rainha de Ouros e o 10 de Copas. Já vou explicar pra vocês. E eu quero também mais uma cartinha sobre essa carta da justiça aqui, né? Se vai chegar alguém. O 5 de ouros. Tá, mais ou menos aquilo que eu já imaginava, tá, gente? Mas vamos lá.
Solteiros maravilhosos. Vocês estão numa energia de 9 de ouros. Vocês estão meio que olhando para aquilo que no momento vocês têm um certo controle, que é a vida profissional, focando realmente na carreira, em se reerguer, em se estruturar, vivendo realmente um processo, porque aqui alguns estão nesse processo de se reerguer, tá? Como eu falei, talvez tenha saído de um relacionamento, alguma coisa nesse sentido, e agora tá vivenciando esse período na solteirice, né, gente? E aí é muito interessante, porque quando eu pedi mais duas energias sobre essa energia que vocês estão, o que me fala? Que por fora vocês estão nessa pegada de o que tem de energia, o que eu tenho para fazer é o trabalho e tal, vou focar nisso, tô muito focado, né? Mas no fundo, gente, vocês não conseguem mentir nem pra vocês mesmos. Porque vocês querem um amorzinho, entendeu? No fundo, vocês estão prontos para esse momento. Por mais que muitos aqui tenham saído de um outro relacionamento, estão prontos para esse momento. Estão querendo isso lá no fundo do coração, sabe? Aquele calorzinho. E aí, gente, quando eu perguntei sobre crença limitante sobre amor, saiu o Rei de Paus. E ele fala muito sobre a questão do movimento, da ação. Então eu entendo que a crença limitante que se criou aqui, seja por experiências próprias, né, por parte sistêmica, de família e tal, como se o relacionamento ele estagnasse vocês. Então, por isso que aqui a energia de vocês tá nessa dualidade, de que por fora eu quero realmente prosperar financeiramente, é o meu foco, é isso que tem que focar, porque o amor só atrasa, o amor não sei o quê, mas no fundo vocês sentem essa vontade, né, essa coisa de compartilhar, isso é do ser humano, gente, faz parte, é muito bom se relacionar. Então a crença limitante que nesse momento precisa ser trabalhada é exatamente isso de desmistificar essa questão de que um relacionamento ele tem esse potencial de travar a vida, pelo contrário, né? Um relacionamento são duas pessoas, são duas energias ali focadas no mesmo objetivo. Então, teoricamente, isso tem que ser muito melhor, muito mais próspero, muito mais velocidade, né? O que tu consegue conquistar em duas pessoas, talvez em uma só não teria tanto tempo, energia e tudo mais. Então, tirar esse pensamento inicial de que o relacionamento ele trava. Porque quando eu perguntei como eu posso abrir o meu coração, saiu o 7 de paus. E aqui no 7 de paus é quando a pessoa está totalmente na defensiva, tá? Então, vocês vão abrir o coração de vocês saindo desse movimento de defensiva no sentido de que dizer, porque no fundo, gente, vocês sabem que o relacionamento é muito bom, isso que é mais engraçado, que é como se pra fora vocês colocassem essa energia, tipo assim, e vocês se sentem, vocês não querem trair o pensamento no sentido de tá sentindo isso mesmo, então vocês botam pra fora essa energia, tem essa crença, enquanto o emocional tá trazendo outra situação, tá trazendo outro sentimento, né? E aí, para abrir o coração, realmente é baixar a guarda, gente. É se abrir para conhecer pessoas e tudo mais. No sentido puro de dizer, sabe? Sem ficar pensando em, talvez, joguinhos para conhecer alguém. Não vou falar isso, vou falar aquilo. Né? Gente, só sejam vocês, tá? Porque quando eu perguntei como eu posso aumentar o meu magnetismo, saiu a maravilhosa da sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela é uma das cartas que são muito ela, assim, sabe? Tipo, ela é muito ela. Ela é muito segura do que ela pensa, de como ela sente, de como ela é. E ela tem uma intuição aguçadíssima. Então, assim, o magnetismo vem junto de vocês acreditarem no potencial de vocês realmente nesse sentido até de intuição, de sentir e agir da forma
como se sente e não como se pensa. Porque aqui vocês entendem isso, né? A partir do momento que eu ajo de uma forma condizente ao que eu penso, as coisas destravam e aí o negócio se movimenta, tá? E ouçam a intuição de vocês, tá? Se tiver alguém assim, mexendo com o coraçãozinho e tal, vai lá, vê como é que é. Não se entrega total, né, gente? Não é isso que eu tô falando, mas se permita experienciar, porque assim, gente, não é porque conhecer uma pessoa que vai ser pro resto da vida, ai meu Deus, né? As pessoas, elas passam nas nossas vidas para ensinamentos e tal, e tem ensinamentos que são muito rápidos, que é só de uma conversa, de uma pessoa que tu conhece, de uma história que tu escuta. Então, se abra para essas possibilidades, nesse sentido de se desarmar, sabe? De ouvir a história do outro, de contar a tua história também. Claro que a gente não precisa abrir nada que não tenha necessidade, ou planos, enfim, que a gente não conta planos, tá? Só depois de acontecido. E quando eu perguntei qual que é a força de vocês, saiu a carta da força. Então, assim, gente, aqui, ou eu tô falando com alguns leoninos, que eu acredito que vão estar aqui assistindo essa do Quartzo Rosa. Mas, assim, a força de vocês é a própria força. São pessoas que não desistem fácil, têm resiliência, sabem o que querem. Então, por um lado, vocês estão muito bem resolvidos, mas por outro, tem esse conflito de crença com sentimento, tá? Mas no resto, assim, de personalidade, vocês são muito fortes, vocês são muito firmes, vocês são determinados. Então, assim, se agarrem nisso, sabe? Nas coisas que a gente sabe fazer muito bem. Então, assim, se eu sei ser resiliente, se eu sei ser determinado, é aí que eu vou focar. Quando eu perguntei qual que é o desafio, olha aqui quem apareceu de novo, o naipe de paus, tá? Então, o as de paus, ele fala sobre o quê? O início do movimento. Então, o maior desafio para vocês realmente é fazer um movimento condizente com o que vocês sentem. E não através da crença, porque através da crença vocês param, vocês bloqueiam, vocês se armam em defesa, tá? E não permitem que as coisas se abram. E a partir do momento que vocês encaram o desafio de realmente fazer o movimento, né, tomar ali a atitude necessária para que as coisas mudem, porque a gente também não pode querer um resultado diferente sendo das nossas atitudes, né? É aí que acontece o negócio. E assim, não é porque eu vou me abrir, que eu vou fazer um movimento que eu vou estar sendo vulnerável, que eu vou estar sendo frágil. Então, nesse primeiro momento, como vocês têm uma crença que ela tá bem enraizada e que tá rolando essa disputa interna entre a crença e o sentimento, nesse primeiro momento talvez vocês não consigam fazer tudo de uma vez só, vocês vão se abrindo conforme vocês vão se sentindo seguros também, é importante, tá? Porque quando eu perguntei qual movimento fazer nesse momento, saiu o 5 de ouro, o rei de ouros. E o rei de ouros, ele faz um movimento muito lento, entende? Então, assim, tudo que ele faz muito bem pensado e tudo mais. Então, assim, ele prefere ir mais devagar e ir sentindo o terreno do que pegar e fazer as coisas de uma forma rápida e depois não ter como remediar, tá? Então, o movimento que vocês vão fazer é realmente sair desse movimento de defesa, né? Baixar a guarda, mas sem também sair se jogando por aí de cabeça em qualquer coisa, tá? E quando eu perguntei se vai chegar alguém, saiu a dona Carta da Justiça, tá? E quando sai a Carta da Justiça, ela fala muito sobre o que eu falei antes de a gente tem que estar pronto e preparado, vibrando numa energia legal para também se aproximar alguém legal. Então, nessa pergunta, basicamente, só repetiu o que eu já tinha falado antes, que a gente recebe aquilo que a gente dá, mas a partir do momento que a gente vê o relacionamento como um processo de escassez, como um processo de estagnação na vida, muito provável que eu vou atrair uma pessoa que, de certa forma, realmente estagne a vida estando num relacionamento.
Então, gente, precisamos trabalhar essa crença, tá? Eu vou até perguntar pro tarô um conselho final de como, assim, bem específico para crença, porque aqui a gente perguntou qual seria o desafio e é esse movimento, né? Se tem alguma ferramenta, algum direcionamento específico que pode auxiliar vocês a passar por esse momento de uma forma mais leve e para que vocês entrem logo na frequência para realmente atrair alguém interessante. Porque, como eu falei no início, não é só ter alguém, né? A gente quer alguém legal, que faça sentido. Gente, assim, ó, o jeito que vocês vão trabalhar essa crença limitante é olhando para a autossabotagem, tá? Então comecem a identificar em que momento é que vocês se colocam nessa condição, tá? Nesse movimento de autossabotagem. É o momento que vocês começam a ver realmente o relacionamento como uma estagnação? Ou é o momento anterior isso? O que trouxe esse tipo de crença, né? O trauma que eu vivenciei que trouxe esse nível de crença. Então eu tenho que olhar realmente um processo de autoconhecimento, tá? Assim, gente, eu vou falar pra vocês que para lidar com crença, não existe outra forma do que realmente o autoconhecimento de olhar para dentro e depois fazer uma reprogramação mental, né? Comportamental também. Então, aqui vocês vão ter um trabalhinho aí de observação por um período, mas saibam que a partir do momento que vocês desconstruírem essa crença e abrirem possibilidades e entender que não é porque eu tive uma, duas ou realmente o padrão se repete na minha vida, que eu tive várias experiências da mesma forma, que todas as pessoas vão ser assim, que todos os relacionamentos vão ser assim. Então, quando vocês desconstroem essa crença e abrem as possibilidades, chega alguém muito massa, porque a carta da justiça, ela não erra, tá? Porque quando ela aparece, o negócio acontece, mas acontece realmente assim, ó, de uma forma muito cósmica, né? Muito divina, porque acontece quando tá tudo ali encaixadinho, com todas as engrenagens funcionando. Ai, gente, gratidão. Espero que vocês consigam tá lidando aí com essa crença de uma forma leve, tranquila, e que vocês consigam realmente alcançar essa desconstrução o quanto antes, porque vocês merecem, vocês são pessoas maravilhosas, só pelo que eu consegui ver aqui, estão super merecendo, então aceitem. Vamos para o próximo grupo, que é o quartzo verde. Vamos lá, pessoal, se concentrem. Respira fundo. Vamos entender, então, qual que é a energia de vocês nesse momento. Energia de 7 de paus. Eita, solteiros. Eita, solteiros. Qual a crença limitante que eu tenho sobre o amor que eu preciso trabalhar nesse momento? 9 de copas. Como eu posso abrir meu coração? Carta da Justiça. Como aumentar meu magnetismo? Eu particularmente achei essa pergunta sensacional. A carta da morte. Gente, como eu já falei em outros vídeos, não vamos julgar as cartas pelas carinhas delas, entendeu? São muitas interpretações profundas aí. Qual a minha força? Não, até vou longe. Força tá forte. Ai, isso aí é a carta da temperança. Gostei. Qual o meu desafio?
Carta do Mundo. O que eu posso fazer nesse momento? Rei de Espadas. E a pergunta que não quer calar, né, gente? Vai chegar alguém? 8 de Espadas. Eu vou tirar mais umas cartinhas aqui pra entender com esse outro tarô. Mas assim, gente, o que eu sinto na energia de vocês é uma energia que ainda tá presa a alguma outra situação, tá? Pode ser algum outro relacionamento, pode, como pode ser alguma coisa que vocês estão querendo honrar, tá? Deixa eu entender melhor essa energia de 7 de paus. Rainha de copas, tá. E esse 8 de espadas. Vai chegar alguém. Saiu muita carta, gente. Não vou aceitar. Saiu 9 de ouros. Essa carta é linda, maravilhosa. Então, minha gente, aqui estamos com uma energia de 7 de paus com uma rainha de copas, que na verdade, assim, vocês sentem essa energia, essa coisa de tipo, ai, um amorzinho, sabe, relacionamento, mas vocês estão muito na defensiva e eu entendo por quê. Porque quando eu perguntei qual que era a crença limitante sobre o amor, saiu essa carta do 9 de copas, que nessa posição ele fala um pouco de uma insatisfação. É como se, tipo, eu estivesse dentro de um relacionamento, mas eu fico pensando sempre que o outro relacionamento é melhor, que eu talvez solteiro estivesse numa melhor situação. Sabe, uma autossabotagem, vamos dizer assim, ou uma crença mesmo de que talvez é um padrão de relacionamento que você foi condicionado em algum momento e criou aquela situação, né? Mas eu sinto muito essa energia, assim, de como se vocês vissem que estando num relacionamento vocês estão perdendo outras oportunidades, tá? Estão perdendo outras coisas. Mas ao mesmo tempo, a crença limitante é essa, mas ao mesmo tempo, emocionalmente falando, eu vou dizer que vocês estão prontíssimos para um relacionamento. Mesmo que na energia de vocês saiu o 7 de paus, que é tipo assim, não, eu não quero namorar agora, sabe? Bem esse tipo de gente. Não, eu não quero namorar agora, eu não quero namorar agora, né? Mas assim, é uma coisa que quando a gente tá pronto emocionalmente, simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Não tem a gente querer ou não querer, tá? Então, sinto informar vocês que tá na hora de abrir isso aí. E eu já vou contar aqui o porquê. Quando eu perguntei como eu posso abrir meu coração, saiu a carta da justiça, tá? Então, assim, vocês serem mais justos com vocês mesmos, no sentido de olhar para esse emocional pronto, de olhar para esses sentimentos que estão querendo aparecer, querendo ser sentidos, mas ao mesmo tempo eu tenho essa crença aqui que não dá para confiar porque o amor é sorrateiro, entendeu? Então, assim, a única coisa que vocês precisam fazer é vocês serem verdadeiros com vocês mesmos. Se vocês sentem que algo mudou dentro do emocional, que eu tô muito mais maduro, uma inteligência emocional, tô lidando com as pessoas melhor, isso só mostra o quanto vocês estão realmente passando por essa maturação emocional. E, gente, querendo ou não querendo, isso nos prepara para um relacionamento saudável também, tá? Então, a gente vai abrir esse coração sendo verdadeiros, sentindo realmente o que a gente sente, falando sobre os nossos sentimentos com pessoas confiáveis, claro, né? Mas, sabe, se permitindo mais falar sobre as emoções,
Eu acho que mais nessa pegada, nem diz tanto sobre o outro, mas vocês mesmos se permitirem sentir mais e olhar para esse sentimento, sabe? Quando a gente analisa aquilo, de onde que vem, como eu tô me sentindo, que intensidade é essa. Porque quando eu perguntei como eu posso aumentar o meu magnetismo, saiu a carta da morte. Então, assim, eu preciso realmente encerrar tudo aquilo que de certa forma me poda, me amarra, me condiciona, porque a crença limitante é exatamente isso que ela faz, ela condiciona a gente numa realidade e não permite que a gente viva as mil outras possibilidades e probabilidades que existem, né, que a gente pode criar conforme a gente vai fazendo as escolhas. Então precisa realmente colocar um ponto final nesse processo com essa crença para que consiga reativar esse magnetismo, porque o magnetismo de vocês está muito conectado com a essência, tá? Com a verdade de vocês, quem vocês realmente são, as ideias que vocês realmente têm, como vocês se posicionam, porque até pelas situações passadas, parece que vocês até se omitiram de muitas coisas, que vocês tinham opiniões, justamente para isso, assim, sabe? Para evitar certas situações que naquele momento vocês não achavam válidas. Mas agora chegou um momento que vocês não têm mais escolha, vocês vão ter que ser vocês, botar a essência para fora, e o magnetismo vem com toda essa habilidade que só a carta da morte tem de fazer renascer. Porque para a gente conseguir realmente colocar algo novo, né, fazer algo novo, precisa encerrar o velho. Isso é mais clichê, já tá mais batido, vocês já sabem mais do que outra coisa. Mas é realmente a essência da carta da morte, né? Ela fala sobre isso, a morte e o renascimento, né? O algo que vem depois. Porque quando algo se encerra, sempre vem alguma coisa depois. O pós sempre vai aparecer. Tá? Então foquem nisso. E a força de vocês são muito fofos. Vocês são muito fofos, gente, porque a força de vocês, sendo a temperança, é muito forte. Porque é como se a força de vocês realmente fosse o equilíbrio. Vocês conseguem ter esse equilíbrio em outras áreas da vida, em outros tipos de relações, mas quando pega aqui o afetivo, tem essas crenças, né? Tem os traumas, e aí vocês não conseguem colocar tanto essa essência para fora. Por isso que tá chamando esse movimento dessa questão de vocês conseguirem agir da mesma forma, da mesma essência que vocês agem em outras situações dentro do relacionamento. Porque parece que quando vocês estão num relacionamento afetivo, vocês ficam meio, sei lá, esquece quem é, sabe? Assim, ou por conta de crenças e tudo mais, querendo se colocar numa posição para não criar um atrito, para não desagradar, qualquer coisa nesse sentido. Mas vocês acabaram vendo que mesmo fazendo isso, abdicando de muitas coisas, sendo omisso, não se posicionando, engolindo opiniões muitas vezes, também não atingiu o máximo de um relacionamento. Então, assim, se não é para funcionar dessa forma, então eu vou me posicionar, vou falar o que eu penso e vou agir da forma como condiz com as minhas, com os meus valores, com a minha ética, enfim, com as minhas crenças positivas, não as limitantes, né? Então, isso realmente está sendo um chamado para a essência de vocês voltar. Tá, nesse momento, e ela é muito linda, ela é muito equilibrada, meu Deus, se vocês deixam isso vir pra fora, vai ser uma coisa mais linda desse mundo. O desafio é justamente isso, o desafio é se jogar, entendeu? O desafio é se jogar, é vocês se permitirem estar abertos, sair desse modo defesa, para estar experienciando outras coisas, não que, ai meu Deus, vou conhecer alguém, vou casar amanhã, mas no sentido de conhecer as pessoas como pessoas, sabe? Sem segundas intenções. Depois eu vou contar aqui o que vai chegar, se vai chegar.
mas no sentido de olhar aquela pessoa como uma história e tudo mais. Então, assim, esse vai ser o desafio de vocês. Conhecer o mundo de uma forma livre e experienciando, sabe? Aqui até eu sinto uma energia, tipo, de viajar, tipo um mochilão, assim, sabe? Uma viagem bem raiz, para conectar com pessoas, para fazer essa troca de relações, tá? E não necessariamente afetiva, num todo mesmo, movimentando essa parte mais social, tá? O que eu devo fazer nesse momento? Saiu o Rei de Espadas. Gente, vocês precisam cortar tudo aquilo que condiciona vocês, tudo aquilo que impede vocês de colocar pra fora aquilo que vocês são, quem vocês são de verdade, sabe? Porque tá sendo muito, muito nítido, muito claro e tá se repetindo muito, por mais que as posições das cartas, elas estão muito conectadas, né? Mas tá se repetindo muito essa questão de que realmente precisa ser cortado essas amarras que acontecem. Porque quando eu perguntei se chega alguém, saiu o 8 de espadas. Então é como se vocês se sentissem presos a um condicionamento que não é a essência de vocês. E é por isso que tá tão incômodo. Porque talvez, até para alguns, estavam num relacionamento, e aí, o relacionamento não tava legal, blá, 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 ficou solteiro. Mas daí, solteiro também tá incômodo. E aí começa a se questionar, poxa, mas então não era um relacionamento, então talvez eu deveria voltar. Não. Tá, já adianto que não deve voltar, porque não era uma situação legal, condicionava mesmo, tá? O que realmente aqui tá pedindo é que vocês se olhem, se vejam, não a partir do que as outras pessoas colocam, mas sim como vocês realmente se sentem. Porque tudo isso que aconteceu, e para muitos isso conecta com outra relação, trouxe uma maturidade emocional muito grande. Então, também é o momento de vocês experienciarem essa maturidade emocional. E como é que a gente vai experienciar uma maturidade emocional se a gente não se relaciona com outras pessoas? Entendeu? Porque o emocional, ele tá muito conectado com a relação externa. Então, assim, quando eu perguntei se ia chegar alguém, gente, calma, tá? Vai chegar, mas vai chegar a partir do momento que vocês cortarem toda essa camada de padronização que vocês entraram, tá? Porque de primeiro momento, vocês se sentem presos a essa condição, eu vou utilizar essa palavra, tá? Mas no segundo momento, quando acontece a libertação aqui, o encerramento de tudo aquilo que não é de vocês, porque a partir do momento que vocês deixam a essência vir para fora, vocês começam a perceber que tudo aquilo que podava vocês vinha do externo, não era realmente de vocês. Então, assim, a gente leva um tempo para entender isso, mas a partir do momento que vocês entendem isso, a colheita é certa, meu bem. Vai chegar uma pessoa e vai chegar uma pessoa muito maravilhosa. Porque vocês merecem uma pessoa emocionalmente madura também. E como vocês vão trabalhar aqui uma crença de uma forma muito poderosa, trazendo a essência de vocês para fora, vocês vão atrair uma pessoa assim também. Então, assim, gente, coisa mais linda desse mundo, coisa mais saudável desse mundo. Fico muito feliz mesmo. A leitura foi muito clara, assim, tudo muito conectado, a história sendo contada de uma forma até numa timeline muito boa, e às vezes o tarot não é muito bom nisso. Então eu fico muito feliz, gente. Se abram, se permitam, sejam vocês. Vocês são maravilhosos, eu tenho certeza. Com essa carta de temperança aqui, ó, não tem erro, tá? Então, assim, confiem no taco de vocês. Tudo aquilo que vem pra colocar dúvidas naquilo que tá aqui dentro, gente, varre pra fora porque não serve, tá? Gratidão, meus amores solteiros. Até a próxima. Tchau, tchau.